Existe uma crença muito difundida no Brasil de que o problema financeiro está na renda. Mas ao longo de anos analisando os comportamentos financeiros e patrimoniais das pessoas, eu posso te afirmar uma coisa sem dúvida nenhuma. Em grande parte dos casos, o problema não está em quanto se ganha, mas está no comportamento diante da renda que se tem. Benjamin Graham, considerado um dos maiores pensadores da história financeira, já defendia a seguinte situação, que o maior inimigo do investidor, o maior inimigo das pessoas, é ela mesma, conforme ela administra o próprio dinheiro. Olhando para dados atuais aqui no Brasil, e em algumas observações bem interessantes de algumas empresas que fazem análise, o resultado ele é assustadoramente válido ainda para os dias de hoje. Segundo levantamentos recentes, mais de 70% das famílias brasileiras possuem algum nível de endividamento. Vamos ser franco, você aí que está me ouvindo nesse momento, você tem alguma dívida nesse exato momento que você tem que pagar todo mês? Eu nem estou falando das dívidas básicas de sustento, falando das dívidas a mais, que é algo que você acabou adquirindo. Grande parte das pessoas tem dívida nem é por luxo, mas por ausência de reserva, e essa falta de reserva reflete muitas situações financeiras desagradáveis no futuro. E uma parcela significativa não possui nem planejamento, nem estrutura de fluxo financeiro ou fluxo de caixa. Ou seja, não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de comportamento coletivo. É isso que vamos falar nesse primeiro vídeo de 2026. Fica comigo, vamos navegar no mundo financeiro e aprender mais sobre como se tornar um investidor. Eu quero começar aqui com você, falando então quem sou eu. Eu sou o Cleverson, consultor patrimonial e financeiro. Também tenho o meu lado um pouco nerd, gosto de coisas da cultura pop, mas principalmente falar de números sobre o mundo do investimento. Quero apresentar para você a metodologia que eu criei para este ano, que é a metodologia Alquimia do Dinheiro, que é mostrar para você como transformar tempo em algo que realmente faça sentido para você. Aqui eu atuo como alquimista financeiro, transformando renda em estratégia e patrimônio. E para exemplificar a nossa meta deste ano, eu quero te contar uma história bem rápida, mas que vai fazer sentido para o seu dia a dia. Hoje, vamos pensar aqui em pessoas, não vamos falar nomes, mas eu já fiz mais e mais de umas, ou duas, três, quatro, cinco, várias consultorias, onde as pessoas ganham acima de 15 mil por mês. Ou seja, uma ótima renda já, principalmente considerada aos níveis do Brasil. Só que, porém, a maioria dessas pessoas não tem um capital, não tem patrimônio acumulado. E já entendi também, que essas pessoas não é muito uma questão de renda, mas geralmente está totalmente atrelado a comportamento. Ou seja, as pessoas mesmo tendo renda boa, acabam não conseguindo construir ativos ou reservas financeiras. A diferença entre uma pessoa não é necessariamente a matemática que se conta, mas sim o comportamento que se tem. Na lista que eu mais observei, nos últimos tempos para cá, repetidamente, é a ausência de estrutura prévia com relação ao dinheiro que vai usar, a falta de intenção no destino do dinheiro e a reação emocional às suas despesas. E um quarto item, podemos dizer assim, confusão entre consumo e planejamento. Isso não é julgamento, mas sim um diagnóstico. E aí vamos pensar o seguinte, Graham tratava investimentos como disciplina. Ele não tratava como especulação, nem com emoção, nem com impulso, mas com a pura e mais bela disciplina. E a disciplina começa antes de escolher qual ativo ou aonde você vai investir seu dinheiro, e até mesmo qual a direção que você quer dar para o seu dinheiro todos os meses. Começa na forma como o indivíduo interage com o salário, com a renda, com a comissão, com as bonificações, com os bônus que recebe por parte da companhia do trabalho que ele desenvolve. Quero fazer aqui com você a seguinte situação. Pensa comigo, vamos refletir junto essas três coisas. Quero que você participe aí no seu lado e se você quiser também participar, deixando aqui embaixo uma mensagem para nós, a gente vai responder você. O seu comportamento financeiro ele reflete estratégia ou sobrevivência? Tempo. Você administra o fluxo de dinheiro ou apenas acompanha ele passar pelas suas mãos todo mês? Você sabia que mais ou menos aí, vamos colocar uns 70% dos brasileiros gasta toda a renda do mês em 34 horas? Curioso, não? Em menos de 3 dias não há mais dinheiro na conta. Se você fosse seu próprio consultor, você recomendaria as suas próprias decisões financeiras aos seus amigos?
Não é para te gerar desconforto, mas eu quero te gerar consciente de como você está administrando o seu dinheiro nos últimos tempos. E até aproveitando aqui, com essas perguntas que eu fiz, se você está gostando ou vai querer entender um pouquinho mais, né, de como funciona o mundo financeiro, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque essa série foi construída para quem quer compreender mais e assumir o controle da sua vida financeira. E não apenas consumir conteúdo que no fim do dia não vai te agregar valor. Agora pensamos ali nesse primeiro cenário, de uma pessoa que recebe muito bem, mas não dá sentido para o seu dinheiro. Vamos ver um outro cenário? Um outro padrão recorrente que eu tenho observado são clientes que enfrentam emergências inesperadas, e quem aqui nunca teve uma emergência inesperada? Problemas de saúde, perda de renda, manutenção familiar, ausência de estrutura financeira, e acaba transformando uma coisa normal em uma crise patrimonial que muitas vezes parece que não tem nem saída. Isso te conecta diretamente com dados nacionais. Grande parte das dívidas surge de eventos imprevistos, coisas que você realmente não está preparado. Sabe aquele nome reserva de emergência? É para isso, é para emergência, e a maioria das pessoas não tem essa reserva. Então, o endividamento brasileiro hoje não está nem atrelado a uma questão de estar tendo um consumo exagerado, mas sim são as pequenas coisas que estão te derrotando financeiramente. E aqui vemos algo essencial. Planejamento financeiro não é enriquecimento rápido, é proteção estrutural. Vamos a um fundamento básico. Baseado em minhas experiências de campo e também na teoria, que a gente está sempre estudando, pessoas que constroem patrimônio apresentam os seguintes comportamentos. Anota aí e vê se você tem algum desses comportamentos hoje no seu dia a dia. Intenção prévia, ou seja, já começa uma intenção de como vai utilizar o dinheiro que entra. Consciência de fluxo do dinheiro, aquele fluxo de caixa, porque sabe aonde o dinheiro vem e para onde ele vai. Direcionamento estratégico do dinheiro, ou seja, definindo metas. E o controle emocional, não comprar coisas apenas por emoção, porque, nossa, eu queria tanto ter isso aqui. Pessoas presas em ciclos financeiros geralmente apresentam um comportamento oposto. São reativas, improvisam demais, têm falta de estrutura e pensam muito no curto prazo, ou seja, o hoje domina mais do que o pensamento no amanhã. Tá? E esse é o contraste real do brasileiro. Quero deixar para você aqui 3 atividades bem interessantes para você tomar nota. Imagina aqui, atividade número 1. Analise seus últimos 3 meses de comportamento financeiro. Como você está se comportando, como é que está indo os seus gastos. Tome nota sobre isso. Liste esses padrões, atividade 2. Liste esses padrões recorrentes das suas decisões no papel, no celular, mas tenha uma forma de você visualizar isso. Escreva qual papel deseja que o dinheiro tenha em sua trajetória. Não deixe ele mais sem rumo ou perdido, né? Como diz o pessoal, ou um passarinho sem ninho. Então, crie para ele um destino. Vamos fazer aí essas anotações para que você possa entender onde seu dinheiro vai. E eu quero deixar aqui o convite para você. Esta é a nossa primeira, vamos colocar assim, aula, nossa primeira conversação sobre a alquimia do dinheiro. E aqui eu te mostrei 2 cenários importantes da alquimia. Primeiro, as pessoas tendem a ser muito reativas com o dinheiro. E o dinheiro acaba passando de forma muito rápida em suas mãos. Isso acaba gerando um desconforto financeiro que você não quer passar. Eu sei que parece muito básico para a maioria das pessoas, mas é aí que está a grande sacada. O óbvio tem que ser dito. Então, muitas das vezes, você acaba tendo problemas financeiros porque você ignora as coisas básicas do seu dia a dia. Sabe quando você para fazer uma leitura de um livro e você descobre que tem coisas do livro que você tinha se esquecido? Esse é o mesmo sistema no mundo financeiro. Eu vou contar uma curiosidade rápida aqui para você, mas eu estive recentemente conversando com a minha família. Nós ali na mesa, vamos falar sobre frações. E a gente falando sobre o tema frações, a gente percebeu que tem muita coisa que a gente já se esqueceu. Eu falei assim, nossa, eu não lembrava que a fração funciona assim, parará. Gente, é tão básico, tão simples, que na hora de explicar, você acaba se perdendo. Então, o mundo financeiro é semelhante. Você tem que pegar coisas básicas e colocar no seu processo diário. A listinha de dívidas, entender o que você tem feito com o seu dinheiro, quanto tempo ele fica na sua mão, é um caminho importante para que você consiga dominar a sua finança. E aqui eu quero encerrar então com a seguinte situação. Compartilhe esse vídeo para um amigo, curta, comente, ajuda ele a enganjar,
que nós queremos ajudar você a melhorar a sua vida financeira. Mande para alguém para que venha entender a mesma visão que você vai começar a desenvolver a partir de hoje. E aí vem aquele convite assim, né? Deixe de ser um aprendiz e se torne um alquimista financeiro. Você também. Te vejo no próximo vídeo falando sobre esse tema fantástico. Saindo apenas aqui da parte organização e evoluindo um pouco mais dentro desse tema, tá? Organize-se e aprenda a investir.